Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 25. A etapa número 25 fala sobre a obtenção através da técnica de Simpson do volume diastólico final e do volume sistólico final dos cortes apical 4 e apical 2 câmaras. Vejam, é muito importante nós entendermos a necessidade da obtenção dos volumes, tanto diastólico quanto sistólico final. Nós sabemos que a eficiência do ventrículo esquerdo será avaliada utilizando o cálculo da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Para que eu calcule a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, eu preciso de duas variáveis, o volume diastólico final e o volume sistólico final, que será colocado em uma fórmula matemática. Mas vamos entender um pouco como nós obtemos o volume sistólico final e o volume diastólico final. Importante recordar que os pacientes que vão ao ecocardiograma e que necessitam fazer o cálculo da fração de ejeção, será necessário nós utilizarmos o eletrocardiograma para que a gente possa identificar o final da sístole para calcular o volume sistólico final e o final da diástole para calcular o volume diastólico final. Como sabemos, o final da sístole é identificado no eletrocardiograma logo após o pico da onda T. Já o final da diástole é identificado no pico do QRS. Dessa maneira, nós temos as condições de identificar o momento adequado que eu preciso frisar a imagem, tanto no apical 4 câmaras quanto no apical 2 câmaras, para obter os volumes sistólico e diastólico. Vejam aqui que a primeira etapa do exame é realizar o corte apical 4 câmaras e contornar todo o interior do ventrículo esquerdo, buscando identificar o que chamamos de volume diastólico final obtido pelo apical 4 câmaras. Da mesma maneira, vamos agora realizar o apical 4 câmaras com a válvula mitral fechada, ou seja, durante a sístole. E aí lembrando que durante a sístole eu tenho como marcador logo após o pico da onda T. Dessa maneira, eu identifico agora o volume sistólico final. Então, fizemos o apical 4 câmaras com a válvula mitral aberta, identificando o volume diastólico final, e depois identificamos o corte apical 4 câmaras com a válvula mitral fechada, identificando o volume sistólico final. A próxima etapa agora é realizar um apical 2 câmaras, também agora com a válvula mitral aberta, contorno todo o interior do ventrículo esquerdo, para que eu calcule o volume diastólico final através do apical 2 câmaras, sempre lembrando de ter o pico do QRS como marcador do eletrocardiograma. Na sequência, eu faço ainda o apical 2 câmaras, porém agora com a válvula mitral fechada, para que eu obtenha o volume sistólico final obtido pelo apical 2 câmaras. Observe que a partir do momento que você fez o seu apical 4 câmaras com a válvula mitral aberta em diástole e com a válvula mitral fechada em sístole, assim como também fiz o apical 2 câmaras com a mitral aberta, diástole e mitral fechada em sístole. Dessa maneira, agora, nós obtemos o volume diastólico final do apical 4 e do apical 2 e o volume sistólico final do apical 4 e apical 2 câmaras. E aí, vamos utilizar uma fórmula matemática, o aparelho faz isso de maneira automática, para o cálculo da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. O volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final vezes 100. Dessa maneira, nós temos o cálculo
da fração de ejeção utilizando a tão conhecida técnica de Simpson. Vamos agora entender um pouco os valores de normalidade. Em 2015, foi publicado um documento da Sociedade Americana de Ecocardiografia, em associação com a Associação Europeia de Imagem Cardiovascular, que fala sobre as recomendações para a quantificação das câmaras cardíacas nos exames de ecocardiograma de adultos. Observem que essa tabela nos mostra as variações de normalidade dos volumes do ventrículo esquerdo. Observem que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, em homem, pode variar de 62 a 150 ml, e na mulher pode variar de 46 a 106 ml. Já o volume sistólico final tem uma variação no homem entre 21 e 61 ml e na mulher entre 14 e 42 ml. Mas é necessário, sempre que a gente obtém os volumes, indexar esse volume pela área de superfície corpórea. Então vejam que o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, indexado pela superfície corpórea, para o homem varia entre 34 e 74 ml por metro quadrado, e na mulher varia entre 29 e 61 ml por metro quadrado. O volume sistólico final para o homem varia de 11 a 31 ml por metro quadrado, enquanto a variação da mulher é de 8 a 24 ml por metro quadrado. Mas vejam, todos esses volumes, o diastólico e o sistólico final, têm a grande importância de nos oferecer a fração de ejeção do ventrículo esquerdo utilizando a técnica de Simpson. Observe que para o homem, a fração de ejeção pela técnica de Simpson terá uma variação entre 52% e 72%, e na mulher entre 54% e 74%. Observem que pela nova diretriz, o homem tem uma fração de ejeção um pouco mais baixa do que a mulher. O homem precisa ter uma fração de ejeção para um ventrículo esquerdo eficiente acima de 52%, enquanto a mulher precisa uma fração de ejeção em torno ou acima de 54%. Então observem a grande importância dessa etapa do exame de ecocardiograma, que é a avaliação dos volumes através da técnica de Simpson, buscando assim, através dos volumes, o cálculo dessa variável de grande importância do ventrículo esquerdo, que é a fração de ejeção. Um grande abraço!